Olá! Vamos à nossa aula de hoje. Hoje nós temos aula de língua portuguesa, tá? A gente vai trabalhar novamente os verbos. Nós já trabalhamos, né, algumas aulas passadas, o verbo no contexto, né? A Pro trabalhou com vocês um pouquinho sobre conjugação de verbos no modo indicativo e os verbos lá em alguns textos. Hoje a gente vai novamente relembrar algumas coisas, tá? Aquele dia alguns alunos ficaram com um pouquinho de dificuldade, então essa aula vai ser bem legal para a gente retomar então essa questão dos verbos, tá? Nós já tínhamos visto que o verbo, ele é uma palavrinha que ele pode exprimir algumas coisas. Por exemplo, ele pode indicar ação, todas as palavrinhas que indicam ação, correr, brincar, dançar, dormir, comer, são verbos. Eles podem indicar estado, um estado que a pessoa está. Por exemplo, estar, permanecer, continuar, parecer. É uma palavrinha que ela precisa de uma qualidade, né, de um adjetivo para vir depois, porque é o estado como ela está, a maneira como ela está, né? Ou ele pode indicar também os fenômenos da natureza. Choveu, relampejou, nevou, tá? Todas essas palavrinhas também são verbos. Os verbos, geralmente, a gente encontra eles nos textos conjugados, que a gente diz por quê. Lá na apostila de vocês, inclusive, para eu querer chamar um pouquinho de atenção, quando vocês forem ler a parte que vai estar falando de verbos, vai estar escrito lá que os verbos, quando eles terminam em R, quando ele não está conjugado, a gente diz que ele está no infinitivo. Lá na apostila teve um pequeno errinho de digitação e está escrito infinito. Então, quando vocês lerem lá, sempre que o verbo estiver no infinito, peguem a caneta e escrevam lá, infinitivo. Ele não está conjugado. Por exemplo, correr, infinitivo. Se eu digo eu corri, aqui ele está conjugado. Comer, infinitivo. Hoje eu comi batata, está conjugado. Passear, infinitivo. Ontem eu passeei com meu pai, conjugado. Sonhar, infinitivo. Amanhã eu sonharei com minha avó, conjugado. Entenderam a diferença? Infinitivo, ele não está conjugado, tá? Termina sempre em R. A língua portuguesa, ela é muito rica nas palavras, né? E existem muitas palavras que indicam verbo. A gramática diz que tem mais de 10.000 verbos, mais de 10 palavrinhas, então, que a gente pode conjugar para falar das nossas ações, do nosso estado ou dos fenômenos que ocorrem na natureza. A maioria dos verbos, eu diria que 9.900 e alguma coisa seria, desses 10.000, seriam verbos que indicam ação. Quase todos os verbos, na sua maioria, indicam ação. São poucos verbos de estado, mas os mais conhecidos não chega a 10, né? E fenômeno da natureza também, outros 10 que a gente conhece também bastante. E os outros todos indicam ação. Os verbos, a gente já viu aquele dia também, que ele tem diferentes conjugações. Por quê? Tem verbos com terminações diferentes. Dependendo da terminação do verbo, a gente conjuga ele de uma forma. A gente diz que tem os verbos terminados em ar, como brincar, participar, elencar. Tem os verbos terminados em er, correr, viver, sobreviver. A gente tem verbos terminados ir, partir, dividir, parir. A gente tem alguns verbos também terminados em or. São poucos, mas a gente também tem. Mas a gente costuma dizer a primeira, a segunda e a terceira terminação são as que mais tem. Ar, ir, certo?
Os verbos também, eles são divididos, eles podem ser conjugados, a gente diz que eles existem, né, nos contextos, em primeira, segunda e terceira pessoa. Ele pode ser dividido em singular e plural, né? As 3 primeiras pessoas são do singular e as 3 segundas são plural. Então, quando a gente conjuga os verbos com a pessoa eu, tu e ele, a gente diz que a gente está trabalhando no singular. São pronomes referentes a uma pessoa só. Quando a gente conjuga verbos para os pronomes nós, vós e eles, a gente usa os verbos no plural, porque é mais de uma pessoa, certo? Então, dependendo da pessoa, o verbo ele varia conforme a pessoa, conforme o pronome. Ele tem 3 modos. Agora, no 5º ano, a gente vai focar no modo indicativo, que é aquele modo que a ação está acontecendo agora, né? Uma ação do momento, né? A ação real. Ele é dividido em 6 tempos: presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito, certo? Ela tem 3 diferentes vozes. A voz ativa, que é a que a gente vai ficar também, mas ele possui também a voz reflexiva e a voz passiva, que a gente não vai estudar também no 5º ano, mas de repente no 6º, no 7º vocês vão estar vendo isso, tá? Os verbos também, eles têm, né, diferentes formas, tá? Ele pode estar no infinitivo, que foi esse que a Pro explicou para vocês, que é o que a gente vai estudar agora no 5º ano, mas ele pode estar também no gerúndio ou no particípio, que a gente não vai ver agora, mas no futuro, em outras séries, provavelmente vocês trabalharão com isso, tá? Os verbos, a gente costuma dizer que eles são uma parte importantíssima da frase, tá? Por quê? O verbo vai indicar o acontecimento daquela frase. Sem verbos, provavelmente uma frase, ela fica sem uma ação, ela fica quase sem sentido. É difícil a gente escrever uma frase um pouquinho maior, por exemplo, sem um verbo. E a gente consegue perfeitamente produzir um texto de 20 ou 30 linhas usando exclusivamente verbos, tá? Por exemplo, se a Pro fosse dar um exemplo, né? Vou fazer um texto sobre como que foi a minha manhã, depois que eu acordei. Então, eu posso fazer. Acordei, levantei, escovei, penteei, lavei, sequei, troquei, esquentei, tomei, comi, liguei, digitei, enviei, olhei. Posso ir elencando tudo que eu fiz usando apenas os verbos, conjugando essas palavrinhas, então, que indicam ação, certo? Lá na apostila de vocês, então, como a Pro disse, vocês vão ler um pouquinho, né, sobre os verbos, que vai estar explicando mais ou menos isso que a Pro mostrou aqui para vocês. E depois vocês vão fazer algumas atividades que tem lá. Lembrando, ó, sempre quando fala em tempo verbal, quer saber se é passado, se é presente ou se é futuro, tá? Depois vai ter uma cruzadinha, o exercício 4, vai ter uma série de frases. Vocês têm que identificar em cada frase o verbo. E daí a palavrinha que vocês acharam ali que era o verbo, vocês vão colocar elas aqui na cruzadinha. Por exemplo, a frase número 1 diz assim: aquela menina de vermelho parece assustada. Qual é o verbo? Parece. Então, vou pegar a palavrinha parece aqui da frase, vou vir aqui no número 1 e vou escrever parece. A número 2. Os
policiais encontraram o suspeito. Qual é a ação dos policiais? Encontraram. Então, pega o verbo e coloca aqui na cruzadinha, certo? E depois vai ter um exercício para vocês trabalhar com a questão de passado, presente e futuro. Lembrando que presente é o hoje, passado, aquilo que já passou, né? Ontem, a semana passada, o mês passado, o ano passado, há muito tempo atrás. E o futuro vai ser um acontecimento que ainda não aconteceu, que ainda está por vir, pode ou não acontecer, certo? Bom trabalho para vocês. Prestem bastante atenção, tá? Que verbo parece fácil, mas a gente tem que prestar bastante atenção para a gente poder entender, tá bom?